Debater os projetos do Judiciário e do Executivo que visam melhorar o atendimento à criança e adolescente e também à mulher vítima de violência doméstica e familiar, como a Casa da Mulher Brasileira e os Centros Integrados da Infância e Juventude. Esse foi o intuito de reuniões solicitadas pela juíza que coordena estas pastas na Justiça de Sergipe. A juíza Rosa Jeane Nascimento, coordenadora da Mulher e da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, se encontrou com a secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e Trabalho, Leda Lúcia Couto. Na reunião, elas falaram sobre melhorias no atendimento à criança e ao adolescente e também à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Foram apresentados os projetos já desenvolvidos e os que estão sendo planejados para serem executados em 2020. Viemos logo no início do ano, atendendo ao agendamento com a secretária de Inclusão, para tratar de questões muito sérias relacionadas à coordenadoria da mulher, como a Casa da Mulher Brasileira, as emendas, e da infância, como Centros Integrados da Infância e outros. Trouxemos aqui os nossos programas, projetos e ações, né? E queremos que a Secretaria apresente o dela, e ela apresentou parcialmente, teremos outras reuniões, porque é extensa a pauta, né? E pretendemos fazer ações conjuntas, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à criança e ao adolescente no estado de Sergipe e à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A secretária da Inclusão, Assistência Social e Trabalho falou sobre os programas Criança Feliz e Sergipe pela Infância. A magistrada Rosa Jeane informou sobre o agendamento de reuniões no mês de fevereiro em Brasília, com os representantes das Secretarias Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Políticas para as Mulheres. Oportunidade para apresentar os pleitos da Casa da Mulher Brasileira e dos Centros Integrados da Infância e Juventude. Durante o período de janeiro, 28 de janeiro, no meu período de férias eu estava em São Paulo e fiz uma visita à Casa da Mulher Brasileira, uma visita institucional, e conheci as belas instalações, belas e muito boas instalações da Casa da Mulher Brasileira. Então, a intenção nossa é conhecer melhor o equipamento, trazer da melhor forma possível para o estado de Sergipe. E aí nós sentimos que a secretária também tem essa intenção, né? E irá nos ajudar nesse mistério. De professor a padre, o advogado José Lima Santana contou ao projeto Vivas Memórias como se apaixonou pelo direito. Nesta entrevista, ele fala também sobre sua trajetória como gestor público, escritor e, mais recentemente, padre. Eu sou José Lima Santana, nasci em Nossa Senhora das Dores, aqui em Sergipe, no dia 29 de janeiro de 1955. Meus pais, Raimundo Lima Santana, marchante, e Maria Pastora dos Santos, do Lar. Eu me formei em Direito no dia 26 de dezembro de 1980. E de lá para cá, tenho uma trajetória de vida, tanto na advocacia quanto no magistério superior. Então, eu me tornei professor oficiosamente aos 10 anos de idade, auxiliando a professora com esses meninos do primeiro ano primário. E só gostava? Adorava. E eu tinha muita vontade de ser professor, assim que entrei na escola, porque eu queria ganhar presentes, porque no último dia de aula, a gente dava presente à professora. Então, eu queria ser professor para ganhar presente, só que eu nunca ganhei presente, a não ser o sucesso dos meus alunos, que é o meu presente. Eu tinha uma inclinação, desde pequeno, por direito, por conta de que, uma vez, passando em frente à prefeitura, onde funcionava também o fórum, na parte de cima, tinha um júri, e eu fiquei pequeno ouvindo o júri, os advogados, o promotor falando. E eu disse a mim mesmo, quando eu crescer, eu quero ser homem que fala muito desse jeito. Era Gilton Garcia que estava defendendo o indiciado. Mas o curso foi muito bom. E eu guardo daquele tempo alguns professores que eu não posso esquecer jamais. Como esquecer do desembargador, na época era juiz, Antônio Góes, grande professor de civil. Como esquecer Carlos Brito, que era professor na época de Direito Administrativo, disciplina que hoje eu ensino aqui na universidade.
Como esquecer do professor Luiz Bispo, que foi reitor da UFS, professor de Constitucional. Como esquecer de Adélia Pessoa, que me ensinou Direito Agrário. Como esquecer Manuel Cabral Machado, professor de Direitos Reais. Como esquecer do ministro Alencar, professor de Processo Penal. De Jussara Fernandes Leal, professor também de Penal. Como esquecer de Eduardo Cabral, professor também de Penal. Como esquecer do professor Rochinha, professor de Direito Comercial. E de tantos outros que fizeram a minha cabeça enquanto advogado que seria e que ainda sou. Esse tempo todo que eu fui advogado da DESO, uma parte desse tempo eu passei também cedido a outros órgãos onde existiam alguns cargos. Então, como advogado mesmo da DESO, diretamente advogando, eu fiquei pouco tempo, menos de 10 anos. A maior parte do tempo era cedido a outros órgãos, outras entidades da administração pública estadual. Eu fui diretor financeiro da DESO, fui diretor administrativo da DESO, acumulando com o financeiro. Fui diretor-presidente da DESO, acumulando com a financeira, interinamente. Depois eu fui diretor financeiro da Fundese, que não existe mais. Fui secretário de administração de Aracaju. Fui secretário de governo de Aracaju. Fui superintendente da SMTT. Depois eu fui juiz do TRE. Depois eu fui presidente do IPES e secretário de Estado da Saúde. A partir agora dos 19 anos, eu voltei a escrever poesias. Publiquei o primeiro livro em 89, Para Jamais Esquecer de Poesias. Publiquei um romance em 93, referenciado por Marisa Lajolo da Unicamp, por Nelly Novaes Coelho, que faleceu há pouco tempo. Depois, escrevi a História do Saneamento Básico em Sergipe, que está em segunda edição, deve ir para a terceira. E aí passei também a escrever outras coisas. Parece uma coisa estranha, não é? Um sujeito ser ordenado padre aos 61 anos de idade. Parece uma brincadeira, né? Ou um despropósito. O cara perdeu a cabeça. Na verdade, eu comecei a minha vida de igreja aos 19 anos de idade, em 1974, por conta do Monsenhor Afonso de Medeiros Chaves, pároco da minha cidade. Veja no próximo bloco. Está na lei. Atos praticados sem o consentimento da vítima configuram crime de importunação sexual. O Sergipe Justiça volta já para falar sobre esse assunto.